Olá, muito boa tarde para você. Está começando a semana e o nosso Revista Maranhão já começa destacando nesta edição. Você confere que o Carnaval já está movimentando a economia e abrindo oportunidades para quem quer garantir uma renda extra, viu? Aqui no estúdio a gente vai bater um papo sobre prevenção realizada pelo Corpo de Bombeiros durante toda a folia no circuito das praias, viu? E tem ainda as chuvas irregulares impactando a produção agrícola e elevando o preço dos alimentos em todo o estado. E tem ainda o número de inadimplentes batendo um recorde e acendendo aquele alerta, viu? Para os endividamentos aí das famílias. E tem ainda a folia invadindo o centro histórico de São Luís. É isso, tá invadindo as ruas e mantendo viva esta tradição da cultura maranhense. Tá no ar, é a sua revista de toda segunda-feira. Começando mais uma semana, graças a Deus, que seja com o pé direito, afinal de contas, o mês é de muita folia, de muita diversão, mas também de muita consciência, né? E aí a gente não pode parar o ritmo, afinal o ano está começando e tem que ser assim, com muita alegria, com muita leveza, mas com coragem também e dedicação. Afinal de contas, a gente precisa começar, não é? E por falar nisso, eu já começo a nossa edição do Revista Maranhão de hoje falando sobre essa chegada do Carnaval, que além de muita festa, cresce também o número de pessoas que aproveitam esse período para empreender e garantir também uma renda extra. E aí, do comércio formal, a gente fala dos vendedores que cada vez mais apostam na criatividade, porque esta temporada momesca promete, viu? Aquecer aí a economia e gerar, claro, oportunidades. O Carnaval é uma das datas mais importantes para o comércio local, funcionando como um verdadeiro motor da economia, especialmente para pequenos empreendedores, trabalhadores informais e profissionais temporários. Aqui é mais uma fonte de renda, né? Todo mundo está vendendo lanche, bebida, está se divertindo. Então, assim, é algo que movimenta a economia do estado de uma maneira geral. A rede hoteleira, as pessoas alugando suas casas, então tudo movimenta. E isso é bom para todo mundo. Muito além da festa e da manifestação cultural, o período carnavalesco representa a oportunidade de renda, geração de empregos e aquecimento de diversos setores. A expectativa é a melhor possível, porque eu sei que vai ser só sucesso. A venda vai ser maravilhosa, tenho certeza disso. O carnaval é também um forte motor da economia local. A circulação intensa de foliões aquece bares, restaurantes, transporte e o comércio de rua, criando uma cadeia econômica que beneficia diferentes segmentos. No Carnaval 2026, o Maranhão deve receber um dos maiores volumes da história de turistas. Somente em São Luís são esperados 170 mil visitantes nos 5 dias de festa, o que deve reforçar a geração de renda, impulsionada pelos setores de comércio e serviços. Com a proximidade da folia, aumenta a procura por fantasias, tecidos, adereços, maquiagens, acessórios e serviços ligados à produção artesanal. Nesta loja, a movimentação no setor com itens relacionados ao carnaval cresce a cada dia. Nonata estava à procura tanto de decoração como de fantasia. Eu acho que é importante, né, quando chega o carnaval, a gente poder fazer as decorações, né, e a gente sempre está procurando. Fantasia também? Fantasia também, com certeza. Ainda não, mas vou escolher, estou aqui em busca. Então, Maria, que a turma aí aposte mesmo na criatividade, que é para poder fazer aquela renda extra e ter um dinheirinho a mais para a família, né? Sempre com muito cuidado, também com muita atenção e sabendo exatamente o que está fazendo, não é verdade? Por falar nisso, sabe uma outra preparação que não pode faltar? É a hidratação e a alimentação durante toda essa maratona das festas de carnaval. Por isso eu te convido a você cuidar um pouco mais para poder aproveitar melhor também toda essa temporada. Então, de olho nas dicas aí de como se alimentar melhor e se hidratar também durante esse período. É importante você saber que na alimentação, o básico, sim, ele funciona. Então, hoje é dia de folia, o que você vai fazer? Qual é a sugestão da Nutri? Acordou, manteve lá as frutas no café da manhã, com cereais, a aveia, a chia, o que você tiver.
porção de carboidrato, cuscuz ou pão integral, a tapioca, né? No lugar do ovo pode ser também um frango desfiado. Você vai fazer isso, mais um café, de preferência sem açúcar. No lanche, pode ser uma vitamina, com as frutas de sua preferência. Você pode, nos intervalos, beber bastante água, não durante as refeições. No almoço, você pode iniciar com uma salada crua, misturado com a salada cozida também, com as leguminosas. Antes da alimentação, aquele prato bem farto com a salada, bastante azeite. Depois você vai colocar a porção de arroz, a porção de feijão, a porção da sua proteína de preferência. Você pode ter uma fruta de sobremesa. E aí a gente já torna completa essa alimentação até o meio-dia. No período da tarde, você pode fazer um lanche leve também com frutas. E antecedendo o período noturno, você pode fazer um lanche com cuscuz de milho, onde vai lhe dar carboidrato para curtir a folia a noite toda. É um cuscuz com ovos, um cuscuz com frango temperado. Ou você pode comer o básico também, a sua alimentação de arroz, a carne com a salada à noite. E água durante todo o período. É importante vocês saberem. Tá? Essa é a dica para se manter saudável durante o carnaval. Muita água, independente de beber o álcool ou não, tem que se manter hidratado. Água durante o dia inteiro. Essa é a dica da nutricionista para vocês. Bom carnaval! E olha só, vou trazer uma outra dica super importante para vocês, porque para quem vai também aproveitar essa folia toda, né, tem que ter segurança, né, e é fundamental. Daí, o Corpo de Bombeiros está intensificando essas ações, principalmente na orla aqui da capital, que é onde se concentra o maior número de pessoas. Por isso eu vou conversar agora sobre todas essas medidas que vão ser adotadas, sobre os cuidados essenciais também, especialmente com a criançada durante esse período. Para isso, eu vou conversar com o Major Pablo. Seja muito bem-vindo aqui com a gente, a quem eu agradeço, inclusive, porque eu sei que a agenda de vocês deve estar intensa. Muito obrigado, eu que agradeço o convite. Nós do Corpo de Bombeiros, desde janeiro, do início de janeiro, nós já iniciamos a Operação Carnaval, que ela vai pegar os pré-carnavais e até o carnaval, agora em fevereiro. Então nós estamos aumentando o efetivo, reforçando o efetivo nas praias. Nós estamos com drones nos locais, tem um vídeo monitoramento do nosso Centro Integrado de Segurança, que ajuda a gente a fazer um serviço melhor nesse carnaval para aumentar a segurança da população. Agora, Major, a gente sabe também que existe um diferencial no Carnaval do Maranhão, que agora, né, ao longo dos últimos anos, tem tomado assim, um corpo ainda maior, que é o carnaval na orla, né? E com isso, obviamente, aumenta o número de pessoas, a criançada, enfim, a família toda vai para poder curtir. Como é que está sendo esse monitoramento e essa prevenção também com relação a essas famílias? Porque são muitas pessoas. Sim. E acaba, né, ultrapassando para essa faixa de areia. Sim. Também. Como é que está sendo feito esse monitoramento? Bem, nós temos, como falei, né, como a gente reforçou o efetivo, nós temos pessoal fazendo a averiguação tanto na orla quanto na linha de praia. Então, caso a pessoa veja alguma criança longe dos pais ou um pai mais displicente, a gente avisa, informa, ou então a gente manda o drone, porque o drone ele consegue fazer uma varredura muito maior e ele tem uma mensagem pré-estabelecida. Se ele vê alguém em situação de risco, ele vai informar, olha, saia desse local que esse local é de risco. Se a pessoa não atender, porque a gente sabe que a pessoa às vezes com um pouquinho de bebida a mais na cabeça, ela costuma não obedecer às ordens. Então a gente manda uma equipe, como o drone está filmando, a gente manda uma equipe exatamente naquele local e ele retira a pessoa. E aí junta tudo, né? Porque a gente ainda tem gente de férias, sim, né? Aí temos um público maior bem também, maior, de pessoas que também vêm visitar a cidade nesse momento de carnaval. Qual que seria a sua dica para quem está em casa para poder ter esse objetivo que, na verdade, é o da diversão, é ir e voltar com segurança? Sim. Bem, nesse carnaval, a gente reforça aquelas 4 dicas que a gente dá, que é não beba excessivamente, né? Porque quando você bebe excessivamente, os seus sentidos alteram. Então, a probabilidade de um afogamento, na gente que o nosso carnaval é na praia, é muito maior.
mantenha as crianças 100% seguras, ou seja, redobre a atenção nas crianças. A gente sabe que a criança, ela segue a gente. Às vezes a gente, num descuido, a gente perdeu ela. Então, para evitar isso, mantenha a atenção redobrada nas crianças. Se você vê uma bandeira vermelha na praia, não entre, porque aquele local que tem uma bandeira vermelha é um local mais perigoso. Às vezes tem pedras no local, às vezes é uma corrente de retorno. Então, olhou uma bandeira vermelha, não entre naquele local, procure outro local. E a profundidade segura, que a gente tem um lema que a gente fala, água no umbigo, sinal de perigo. Ou seja, atingiu a profundidade do umbigo, não ultrapasse, porque vai se tornar um banho perigoso. Então, fique ali no máximo na linha do umbigo. E se você estiver com uma criança, mantenha a distância para a criança de um braço, que é uma distância segura. Caso haja uma intercorrência, a gente consegue pegar a criança. Né? Isso. E principalmente, eu diria que num momento como esse, em que o lazer está ali na diversão, eu acho que cabe também, se o senhor me permite, inclusive alertar para as pessoas, porque o adulto tem uma diversão diferente da criança. Isso. Né? Então, nesses locais, por exemplo, carnaval na litorânea. Você sabe que ali vai ter músicas que são impróprias para menores, vai ter um excessivo uso de bebida alcoólica, então deixa a criança em casa. Ou então, se você quer ir para um carnaval com ela, vá num carnaval apropriado para elas, porque vai evitar aquele desgaste de estar vendo seu filho escutando aquelas músicas, vendo seu filho olhando aquelas pessoas alcoolizadas. Então deixe elas em casa ou então leve para um local adequado. E se beber um pouco mais também não vai ter aquele descuido com a criança também, né? Que isso realmente é muito complicado. Verdade. Agora, Major, um outro detalhe é sobre, né, os pontos que estão sendo montados. Existe um monitoramento com relação também ao interior do estado, com relação a implantação ali, de repente, de estruturas que envolvam a eletricidade. Como é que está sendo feito também esse monitoramento? Sim, olha, aqui em São Luís nós temos a nossa diretoria de atividades técnicas, que elas vão no local fazer a averiguação para ver se está tudo conforme a lei. E nos interiores nós temos os DOATs, que é como se fosse a diretoria dentro do quartel. Então, todos os quartéis que têm corpo de bombeiros, nós temos as nossas diretorias de atividades técnicas, que vão nos percursos carnavalescos das cidades, para ver se está tudo seguro. Ok, aí estando seguro, aprovou, o carnaval acontece em segurança. E por falar em segurança, tem um contato específico que alguém queira acionar por algum tipo de problema que surgir? A população tem esse acesso? Surgiu algum problema, 193, você vai falar com o Centro Integrado de Operações de Segurança e ele vai mandar uma equipe do bombeiro, da Polícia Civil, o mais rápido possível no local. De acordo com a ocorrência? De acordo com a ocorrência, isso. Eu quero te agradecer ter vindo aqui, deixar o espaço até aberto, porque a gente sabe que, de fato, são muitas ações que o Corpo de Bombeiros realiza ao longo do ano e a gente deixa aberto para que vocês possam divulgar, afinal de contas, quem está do outro lado tem muita intenção de saber disso, né? Isso. Pessoal, olha, carnaval, a gente sabe que todo mundo está em clima de festa, mas a gente não pode deixar essa felicidade para fazer coisas erradas. Então, se for dirigir, não beba. Lembre-se, não é não. O pessoal que gosta de avançar o sinal, não é não. E se tiver com criança, mantenha a atenção redobrada. Muito bem. Eu te agradeço mais uma vez. Eu que agradeço. Muito obrigado. Até a próxima, né? Até a próxima. Mas olha, antes da gente ir para o intervalo, deixa eu trazer aqui também mais uma informação que é sobre essas mudanças no clima, né? Que já estão refletindo, inclusive, no bolso do consumidor. E aí, a irregularidade das chuvas nesse período em todo o Maranhão tem afetado, inclusive, a produção agrícola, reduzindo aí a oferta e também provocado um aumento nos preços de frutas, verduras e legumes também. A variedade de frutas, verduras e legumes chama atenção nas bancas da Ceasa, mas quem trabalha e quem compra por aqui já percebe que algo mudou. A irregularidade e a intensidade das chuvas no Maranhão tem impactado diretamente a produção agrícola, refletindo no abastecimento e principalmente no preço dos alimentos que chegam à mesa do consumidor. Como é tudo nosso aqui importado, vem do Goiás, de São Paulo, dessa região de Minas aí, Bahia. É tudo importado. Quando a gente colhe um produto molhado, ele não aguenta chegar até aqui. A falta do produto faz com que o preço aumente, entendeu? Então esse rasteiro aí, você pode ter certeza que com esse impacto das chuvas, vai crescer de preço. A dona de casa vai sentir no bolso um pouquinho elevado o preço. Em algumas regiões, o excesso de chuva tem prejudicado a colheita.
Em outras, a falta de regularidade climática atrasou o plantio, reduzindo a oferta de hortifruti grangeiros. Se o produto ele tem menos disponível no mercado, nas bancadas, para os produtores mesmo, ele vai encarecer dentro das prateleiras dos supermercados. E aí a gente tem uma baixa qualidade desses produtos, porque, por exemplo, algumas hortaliças como alface, cebolinha, cheiro verde, elas acabam sofrendo mais como consequência dessa chuva. E aí eles são os produtos que mais vão encarecer. Algumas frutas como mamão, banana, elas vão também estar mais caro para o consumidor final. O que chega às bancas da Ceasa é o reflexo direto do que acontece no campo. Do plantio à colheita, o clima instável interfere em todas as etapas da produção agrícola e o impacto das chuvas vai além da lavoura. Chega ao bolso de quem compra e de quem vende. A gente já sente um pouco em face da sazonalidade, em decorrência já da chegada do nosso inverno. A gente observa que frutas e verduras elas já estão com um preço um pouco maior do que o comum do dia a dia. E olha, eu vou para o intervalo, é rapidinho. Na volta a gente fala sobre a movimentação aérea e histórica, viu? Reforçando o crescimento do turismo aqui no Maranhão. E tem ainda a folia do Centro Histórico de São Luís. Eita, minha gente, a rua está tomando conta aí. É diversão, é muita folia e, claro, sendo mantida essa tradição da cultura maranhense. É um instante só, na volta eu te mostro. Não sai daí não que eu volto já já. De volta, falei que era rapidinho, de volta e já, claro, trazendo para vocês as principais informações da nossa revista de toda segunda-feira. Lembrando você, se chegou só agora, nosso encontro é sempre às segundas, a partir do 12h30, aqui na tela da sua TV Assembleia. Muita coisa a gente já passou, já conversou, e eu te convido a, no finalzinho do programa, você ir lá, viu, no YouTube, acessa a nossa página e você vai ter aí todos os links de acesso, manda essa informação, manda essa reportagem para todas as outras pessoas para assistir, porque notícia boa é notícia que a gente compartilha, não é? Por falar nisso, vamos falar sobre o número de endividados, que segue aí uma alta, viu? E está preocupando especialistas. E aí dados recentes estão mostrando que milhares de famílias maranhenses estão enfrentando dificuldades para manter as contas em dia. E o cenário exige, obviamente, um planejamento financeiro e uma atenção redobrada para esses gastos. No principal centro comercial de São Luís, a Rua Grande, muita gente ia e vinha, entrava e saía das lojas. Difícil é saber quantos estão aptos a comprar usando crédito ou crediário. Um levantamento do Serasa mostrou que o número de endividados chegou num patamar nunca visto antes. 2025 foi um ano em que o brasileiro fechou no vermelho. Nos 12 meses do ano, houve alta na inadimplência. E em dezembro, houve o recorde histórico. 81 milhões e 200 mil brasileiros estão com dívidas em atraso. No Maranhão, o número chega a 189 mil famílias. Em números absolutos, são 2 milhões e 100 mil maranhenses com o nome negativado. Situação que pode ser fruto da falta de organização financeira e de um poder aquisitivo aquém das necessidades de cada indivíduo. Se a gente for olhar o histórico do porquê das dívidas, ele tem dois fatores, o uso do cartão de crédito e também a falta de pagamento de contas básicas, como luz, água e gás também. Então, assim, a gente observa que um dos motivos pode ser a falta de renda suficiente para quitar essas coisas e também o uso indevido do cartão de crédito, quando a pessoa não sabe usar da maneira correta. Na maioria das vezes, quem está endividado traz as contas de um ano para o outro. E quando chega janeiro, se depara com uma das piores situações, onde as dívidas se somam a gastos pontuais de todo o início de ano, como impostos, a exemplo do IPVA, matrícula escolar, entre outros. O educador financeiro diz que o necessário para equilibrar tudo isso é caminhar rumo à saída da inadimplência.
Seria necessário um aumento de renda e esse aumento de renda você precisa acompanhar aquilo que é necessário. Por exemplo, o plano de saúde hoje, o que eleva de preço de plano de saúde não acompanha o aumento da renda. Escola, é necessário que você, se você não tem condição de colocar numa escola particular, use uma escola pública. E aí você precisa avaliar tudo isso se cabe no seu orçamento. Se não cabe, não adianta parcelar. É importante você aumentar a sua renda. Caso contrário, você vai ter aquela escola particular, mas já está endividado e depois vai sair dela. Alexandre se orgulha de não ter dívidas em atraso no momento. Ele disse que sempre separa o dinheiro das contas antes de qualquer outro gasto. Eu já tiro logo o dinheiro já da conta, pago primeiro logo e depois o que sobrar nós gastos. Então agora, nesse momento, a gente sabe que exige o quê? Guardar o bolso um pouquinho, né? Se a gente não pode gastar, a gente se recolhe, se organiza, planeja, coloca no papel, paga a conta e depois a gente toma aquele ânimo, né? E aí a gente vai comprar outras coisas de novo. Mas antes, bora organizar as finanças enquanto há tempo. Afinal, tá no comecinho do ano e agora é que é o momento. Combinado? Vamos falar da movimentação do carnaval aqui no Maranhão, porque está agitando os aeroportos, viu? Registrando, inclusive, um maior movimento aí de passageiros e, inclusive, batendo recorde. E aí o crescimento aponta para esse fortalecimento do turismo, para novos investimentos nesse setor que é tão importante e gera, inclusive, renda, gera aí economia, aquece a nossa economia. Em 2025, os aeroportos do Maranhão registraram a maior movimentação de passageiros da história, mais de 2.200.000 embarques e desembarques, ultrapassando o último recorde de fluxo registrado em 2015. O Aeroporto Internacional de São Luís concentrou o maior volume de movimentação aérea, mais de 1.800.000 passageiros, apresentando uma alta de 15,8% em relação a 2024. O aeroporto de Imperatriz registrou mais de 330.000 embarques e desembarques, também superando a movimentação de passageiros contabilizadas em 2024. Apesar dos dados confirmarem o aeroporto de São Luís como a principal porta de entrada para o turismo no estado, os dados revelam que a maior porcentagem de crescimento foi no aeroporto de Barreirinhas. Apenas de um ano para outro, houve o crescimento de mais de 2.700%. Em 2024, 801 passageiros passaram pelo aeroporto de Barreirinhas. Já em 2025, aconteceram mais de 22.000 embarques e desembarques no local. Tudo isso acontece por quê? Porque há um trabalho do governo do estado em promover o destino, há um trabalho também de melhorias de infraestruturas em todo o Maranhão e isso traz impacto para o nosso estado, um impacto econômico, um impacto de desenvolvimento econômico e social. Então, faz parte do desenvolvimento também a melhoria das infraestruturas e a promoção internacional e nacional do destino. O aumento nos voos representa a expansão do turismo no estado, reflexo dos investimentos na infraestrutura e da valorização e divulgação dos polos turísticos. A gente tem que observar que os fluxos, tanto em Barreirinhas quanto em Imperatriz, aumentaram assim como em São Luís, porque em Barreirinhas nós temos os voos que são fretados. E em Imperatriz nós temos a Chapada das Mesas, que a gente também teve um aumento de fluxo. Então é o Maranhão como um todo que cresceu. De toda essa promoção, o turismo que está trazendo desenvolvimento econômico no nosso estado. Vamos falar de folia? Falar de tradição, falar de música, falar de diversidade cultural, né? Tá tomando conta do Centro Histórico de São Luís. Um dos circuitos mais movimentados e que atrai os foliões, os turistas que estão visitando o Maranhão e está reforçando, inclusive, o espaço como um dos principais palcos da festa dessa folia maravilhosa aqui na capital. Estas ruas seculares já conhecem bem a temporada de folia promovida pelo Carnaval. O Centro Histórico é considerado um dos pontos da capital com maior expressividade dessa cultura. E hoje o Reviver pulsa a alegria e ecoa os ritmos da nossa festa popular. A programação
programação ainda do pré-carnaval convida muitas foliãs e foliões a manter a tradição nas ruas do centro histórico, como a Ana Lúcia, que na companhia dos amigos aproveitou as atrações. Isso aqui é uma tradição do nosso Maranhão, de São Luís, né? O centro histórico é uma referência para nós. Os foliões se divertiram em 3 diferentes espaços. É o circuito Vem Pro Centro, promovido pela gestão estadual. Na Praça Nauro Machado tem o palco Valdeci Vale, com tambor de crioula e blocos. A folia também ocupa o famoso Beco Catarina Mina, com o palco Fuzileiros da Fusarca, que homenageia o bloco nascido no bairro da Madre Deus, considerado o bloco mais antigo da capital, ainda em funcionamento, e completa em 2026 90 anos. E neste trecho do circuito tem bandas populares, blocos organizados e muito samba. Eu já saí em várias escolas aqui de São Luís, todas as escolas de samba, eu já saí como baiana. Aí a idade vai chegando, eu passei por mais calmo, que já é só pra gente da terceira idade. Que eu já tô lá há 4 anos, tô gostando do fuzileiro. Eu acho muito importante, porque eu senti amizade, me divirto bastante e não perco. Andando mais um pouco, as marchinhas e batucadas diminuem e aumenta o som da pedra. Na Praça do Reggae, no Polo Cultural Célia Sampaio, o ritmo cadenciado também entrou no carnaval para mostrar a diversidade do Maranhão. O Maranhão é um estado maravilhoso, é um estado que tem uma diversidade cultural fantástica, diversidade cultural sensacional. Aqui a nossa cultura cabe todo mundo, inclusive o reggae, que nasceu fora, mas hoje é nosso, tão nosso quanto o tambor de crioula, quanto os blocos de rua, quanto as escolas de samba, quanto todas as manifestações culturais do Carnaval do Maranhão. E o reggae tá junto. Também foi a vez do tradicional Bloco da Imprensa movimentar a folia, com apresentações de grupos populares do Carnaval maranhense. Nós, da imprensa, trabalhamos o ano inteiro cobrindo as pautas da cidade, cobrindo o cotidiano das pessoas, e quando chega no Carnaval a gente continua trabalhando, mas com um diferencial, a gente se diverte, trabalha e coloca a nossa cultura com a programação do bloco em pauta também, porque a gente valoriza principalmente os grupos, artistas da casa aqui do Maranhão. Acima de tudo, manter a tradição e manter viva essa nossa cultura, essa nossa rica diversidade do carnaval, que envolve o bloco tradicional, envolve a bateria de escola de samba, envolve as bandas, envolve os grupos de samba e pagode, todos da terra, e com essa valorização a cada ano, a cada edição do Bloco da Imprensa, que esse é o nosso objetivo. Assim, o centro revive as tradições e envolve cada folião. A diversidade atrai turistas como a Rosiline, que veio de São Paulo conhecer a capital. Maravilhoso, porque eu vim não para o carnaval, só para passar uma semana. Mas encontrei essa delícia, essa beleza, essa maravilha que tem aqui no Maranhão. O Vem Pro Centro está marcado por muita música e alegria. Com uma prévia dessa, o carnaval promete. Eu jamais te esquecerei, São Luís. Sem esquecer sempre desse respeito que tem que ser mútuo, né? Não é não, pelo amor de Deus. E claro, com muita disposição para a gente poder pular esse tempo que é o carnaval, mas com responsabilidade, sem faltar alegria e claro, com aquelas pessoas que você certamente vai convidar para estar junto com você, que é a família, né? É nesse espírito que a gente vai encerrando aqui a nossa revistona de toda segunda-feira, desejando que toda essa temporada de Folia Momesca seja a melhor possível, viu? Por aí, na sua casa, com quem você ama. Desejando aqui que você tenha uma semana excepcional, com muita coragem, determinação e aqueles passinhos, um de cada vez, afinal de contas, a caminhada é assim, né? Não precisa pressa, mas precisa direção. Beijo no teu coração, fica com Deus em paz e até!